Boa tarde, testando. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. Olá a todos, prazer, me chamo Guilherme, mas como vocês conhecem no canal Jack Down, hoje eu gostaria de ler o livro de São João, capítulo 3 até o 5. Bom, esse é o primeiro vídeo. Voltei, eu tava corrigindo um pequeno problema aqui. Então, bom, esse é o primeiro vídeo de um evangelho diário. Então, vamos começar lendo o primeiro livro de São João. Minha Bíblia é protestante, eu me converti ao catolicismo recentemente. Então vamos lá. A palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos, é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que nossa alegria seja completa. Bom, aqui João diz que a palavra da vida, que existe desde a criação do mundo, e que eles ouvem, e com os próprios olhos deles, eles viram os milagres de Jesus Cristo, que, que eles repassam de geração em geração tudo que eles viram. E esse é o propósito do Evangelho. Continuando. Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está entre nós. Aqui, nesse versículo, é que Deus é luz. É bem óbvio, né? Mas, mas é a união que estamos com Cristo que nos faz verdadeiros filhos dele. E se estamos sendo hipócritas, como podemos dizer, vivendo na escuridão, falando mentiras, pagando de bom moço por aí, e no final, no nosso coração, a gente está fazendo besteira, a gente faz de Deus um mentiroso. E não é isso que ele quer. Ele quer que a gente seja filhos verdadeiros com ele. Continua. Cristo nos ajuda. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Calma aí, minha gata que tá aqui. E minha gata? Minha gata Maria Isabela. Ele nos defende diante do Pai. Por meio do próprio Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Continuando. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos os ensinamentos de Deus e sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração, é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Bom, aqui novamente falando sobre hipocrisia, sobre tem cristãos pagando de bom moço por aí, mas no final não são verdadeiros adoradores de Cristo. São pessoas mais que só tentam pregar o evangelho, por exemplo.
oi, a paz de Cristo, minha irmã, a paz de Cristo, meu irmão. Mas no final ele tá mentindo para ele mesmo, dizendo que, por exemplo, vício em luxúria, bebedeira, cigarros, essas coisas. Mas Deus não, Deus abomina vícios. Deus abomina a luxúria, Deus abomina a ganância, Deus abomina a bebedeira. Só um instante, é que a câmera fica. A câmera tem limite de uso. Voltei, tava resolvendo um problema de espaço no meu celular. Literalmente estava. Eu tenho 9 gigas de áudio no meu celular. 9 gigas mesmo. Meu celular é um Moto Edge 60, acho que é um Moto Edge 60, se não me engano. Aí eu tenho que comprar um cartão de memória. Porque é muito áudio que eu. É muita música que eu baixo pra eu ficar ouvindo, essas coisas. Mas voltando. Então, se obedecemos ao mandamento de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso, e não é verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus que viveu. Aí, aqui vem uma outra coisa. É que tem um outro evangelho que diz o seguinte: sedes imitadores de Cristo, não cópias, imitadores mesmo. Viver parecido com como ele viveu. Fazer coisas que ele fez, mas do nosso jeito. Não totalmente do nosso jeito carnal, assim, mas sim do nosso jeito sendo guiado pelo Espírito Santo, podemos assim dizer. E também para a gente não ser mentirosos com nós mesmos. Porém, a enganar a nós mesmos dizendo que eu prego o evangelho. Eu prego o evangelho, mas se por exemplo, eu prego o evangelho, mas assisto gore. Gore é podemos se dizer, que é um vício. Assistir gore é um vício. Eu vou falar uma coisa. Eu tive esse vício de gore, mas graças a Deus estou liberto disso. Tive também depressão, graças a Deus estou liberto disso. E eu vou, no próximo vídeo eu explico como que você pode ser curado, né, através da Bíblia e através de orações, preces, pedindo a Deus que você seja curado. Amém. Vamos continuar. Um novo mandamento. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo, é o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. Um mandamento antigo, a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a escuridão está passando. Porque a sua verdade... Não, como é? É a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque sua verdade é vista em Cristo e também vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Peraí, deixa eu... quem diz que... Aqui. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão. Anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Bom, aqui podemos se dizer que quem mente, não somente, mas como, por exemplo, fala mal do seu irmão, o seu próximo, e diz para si mesmo que tá fazendo algo bom, é mentiroso. É mentiroso. Mentiroso pra caramba. Mas quem fala bem do seu irmão, protege ele, faz coisas em prol dele também, vive na luz. Vive na luz. Bom, essa é a minha interpretação, é claro. Porém, se tiver outras, fiquem à vontade para colocar nos comentários, tá bom? Filhinhos, continuando. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês, porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo.
e o mundo passa, com tudo que aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Bom, isso aqui é tocante, isso aqui é comovente demais. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Aqui, podemos dizer o que é bem óbvio, é bem autoexplicativo. Se você ama as coisas do mundo, você não ama a Deus. Isso é óbvio. Mas podemos dizer que os maus desejos da nossa natureza, que não vêm de Deus, vêm do nosso coração e talvez da nossa mente. A nossa mente, ela pode ser conduzida tanto para o bem ou tanto para o mal. Uma dessas coisas. E aquele que vai pela sua carne está indo diretamente para o inferno. Aquele que é conduzido pelo seu próprio ego, pela sua própria carne, não vai para o reino do céu. Não é no reino do céu. Porque também não basta também só crer. Só crer que você pode mudar. É praticar as boas obras que vem a mudança. Enfim, vamos continuar. O inimigo de Cristo. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, não teria ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertence ao mesmo nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. Deixa eu mais respirar. Vamos lá. Que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia ao mesmo nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhece e sabe que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Pai, e quem aceita o Filho, também tem o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito do que estou tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado seu Espírito. Enquanto seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina o Espírito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Aqui, São João diz que quem rejeita Cristo, dizendo que não é o Messias, é um mentiroso. Tá óbvio, tá escrito aqui. Mas ele nos fala pra gente guardar no coração que Cristo derramou o Espírito sobre vós. E que temos um Pai amoroso que sempre perdoa nossos pecados, independente das nossas circunstâncias. O próprio Cristo prometeu dar a todos nós isto, a vida eterna. E continuamos unidos com Cristo e obedecendo aos seus mandamentos. Enfim. Continuando, para terminar. Filhos de Deus, sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia que ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem também saber que quem faz o que é correto é filho de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, por não conhecer a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifique-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus,
porque o pecado é a quebra da lei. Você já sabe que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Aqui diz que somos filhos de Deus, que nós temos um propósito de continuarmos unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Bom, aqui diz também que veja como é grande o amor do Pai por nós, que Ele enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E esse amor é muito grande, a ponto de um homem se sacrificar por todos os homens dessa terra. Cara, é inacreditável isso. É inacreditável mesmo. Bom, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando não pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Bom, vamos encerrar por aqui. Daqui a pouco eu tenho que almoçar. Bom, lemos daqui até aqui. Lemos daqui até aqui. É o capítulo 3 até o... Peraí. Não, a gente tava lendo... Caramba, a gente tava lendo a carta anterior. A gente tava lendo a carta de Pedro e depois a gente foi para João. E agora a gente vai para terminar o capítulo 3, 4 e 5 de João e depois a segunda carta de São João. Enfim, encerramos por aqui. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Calma aí. Peraí. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, por esse estudo abençoado, meu Pai. Por nos dar capacidade, meu Pai, de conhecer, meu Santo Deus, o seu verdadeiro Evangelho. Ô, meu Santo Deus, nos dê um coração puro, meu Pai, livre de toda a conduta maligna, meu Pai. Não nos deixe, meu Pai, que o diabo venha nos atentar, meu Pai. E se ele vier, meu Pai, dá-nos capacidade, meu Santo Deus, para resistir às tentações. Nunca nos deixe, meu Pai, enfraquecermos, meu Pai, diante do maligno. Obrigado, meu Pai, por ter enviado o seu filho para morrer por vós na cruz do Calvário. Obrigado, meu Santo Deus, por se fazer carne, meu Santo Deus, pois o Verbo se fez carne. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada inscrito, meu Pai, cada pessoa que assistiu esse vídeo, meu Pai. Que elas sejam tocadas, tocadas profundamente, meu Pai, pelo Santo Espírito do Senhor. E que elas venham se converter, meu Pai, se for da vontade do Senhor. Que assim seja, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por assistir.